palavra de Deus nessa noite trata de restauração. Trata daquilo que eu e vocês necessitamos quase que diariamente, sermos restaurados pelo Senhor. Os louvores cantados hoje, desde do início por Daniel, falava também dessa restauração. A restauração traz mudança na história. Na história do mundo, traz mudanças. A vida de Cristo trouxe mudança na história. E a vida de Cristo tem que trazer mudança na minha e na sua vida. Nós não podemos continuar o mesmo que éramos, pois a palavra nos confronta. A palavra nos traz ensinamentos de que eu necessito de mudanças. E essa palavra tão boa de se ouvir, mas tão difícil de obedecermos muitas vezes. Mas os versículos do Salmo 126, vamos ler todos juntos, são apenas 6 versos, pequenininhos. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Trazei-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas secarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Santo e maravilhoso Deus, essa é a Tua palavra para nossas vidas nessa noite. Me usa, ó Pai, como instrumento nas Tuas mãos, porque a minha pequenez, as minhas falhas, dão de contrário a tudo isso. Mas a Tua palavra, Senhor Deus, nos traz mudança e restauração. E só a Tua palavra, ó Pai, nos traz vida e vida em abundância. Como a palavra própria nos ensina, né? O texto nos traz restauração, o foco dessa noite. Restauração, mudança na história. O objetivo desse texto é de encorajar a nós, como povo de Deus, a sermos tratados e a nos lembrar de onde vem a nossa força para continuarmos, não desistir. No mundo de hoje, muitas pessoas têm desistido no meio do caminho, até com certa facilidade. Sabemos que, aparentemente, os ataques parecem até maiores, mas se a gente voltar à história e entender o tempo que o povo de Deus passou na escravidão, 300 a quase 400 anos escravo. Entender que aquele povo foi liberto, mas aquele povo precisava aprender a depender de Deus. Aquele povo precisava ser restaurado, não só na sua base de fé que eles tinham, mas eles precisavam ser tratados. E como eu e você necessitamos ser tratados hoje. Quantas lutas, quantas coisas contrárias a tudo aquilo que a palavra nos ensina. Quantos ensinamentos vazios escutamos até de pregadores, conhecidos no Brasil, tantos seguidores, mas infelizmente uma palavra tão vazia. Palavras que se afastam totalmente de tudo aquilo
que aprendemos. Palavras simples de Jesus, mas ensinamentos eternos. Ensinamentos que nos trazem base, mas isso não nos faz sermos super-heróis, em momento algum. Porque eu e você necessitamos dependermos sempre do Senhor. Porque só do Senhor realmente nos virá o consolo e a força necessária para enfrentarmos todas as lutas nossas. Então, como eu estava dizendo, o texto trata de restauração, como lemos. O povo se alegra como foi liberto. O povo se alegra e começa a sua caminhada para a terra prometida. Mas esse percalço traz muito tratamento, e tratamento de dependência de Deus. E a pergunta que eu começo a fazer a vocês, e também serve para mim: como está a sua dependência com o Senhor? Como está? Não precisam responder, mas reflitam sobre isso. Vocês têm realmente colocado todas as suas necessidades, todas as suas buscas debaixo dos pés do Senhor? Ou vocês têm decidido a sua vida, o seu futuro, os seus projetos, tão somente pela sua necessidade, por aquilo que você acha que precisa? Daniel bem falou isso também em uma das canções. Muitas vezes a gente quer aquilo que a gente acha que necessita. Mas Deus trabalha de uma forma que Ele nos dá verdadeiramente aquilo que eu e você precisamos. O Salmo 126 é uma canção de alegria, celebração e também de esperança. O verbo hebraico traduzido como restaurar, citado nos versículos 1 e 4, é o mesmo utilizado para descrever o retorno dos judeus do exílio da Babilônia. Esse evento cumpriu a profecia de Isaías, que está lá no capítulo 44, 24 e 45, 7. Com o decreto de Ciro em 537 a.C. Isaías também pronunciou a alegria da libertação e testemunhou também o acontecimento às nações. No entanto, retornarem à sua terra, a alegria dos exilados começou a diminuir, pois recomeçar após um período de disciplina nem sempre é fácil. Depois que nós passamos por uma certa disciplina e iniciar ou sermos restaurados ou voltarmos ao início, fizemos com as nossas forças, fizemos todas as coisas que podíamos, mas a gente observa que nada daquilo deu certo. Começar do zero, de novo, não é fácil. E aí o texto começa a falar conosco. Ainda assim, a vida é cheia de recomeços. E o Senhor nos fortalece com ânimos especial para essas fases. E então, de onde eu e você vamos tirar esse ânimo? Se o nosso ânimo ou a nossa alegria está embaixo, todas as provações, todas as lutas que passamos nos deixaram enfraquecidos. É essa a realidade que muitas vezes estamos enfraquecidos. Mas a palavra do Senhor sempre diz: da onde me virá o socorro? Da onde virá o meu socorro? Não é de mim. Não é muitas vezes a minha igreja, mas é do meu Senhor. Do meu e do seu Senhor.
Como é bom quando podemos contar com as orações dos nossos irmãos, das orações dos nossos pastores, da orientação deles, porque muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas eles nos dão direcionamentos, e sempre o direcionamento nosso, irmãos, tem que estar pautado nessa palavra. Se nós corrermos a qualquer outro local, não vamos ter a resposta que necessitamos. Mas na palavra, o pastor Jorge gosta muito de dizer isso, e é uma realidade, tem resposta para tudo. Mas a gente tem buscado respostas em outros locais. Aqui é o nosso manual. Aqui trata de cada defeito que eu e você possamos ter. Aqui está todo o nosso direcionamento, da onde virá o meu socorro. E o texto continua nos dizendo, hoje veremos 3 lições poderosas de restauração, que podemos aplicar à nossa vida. As maravilhas de Deus que Ele fez ontem devem nos inspirar a buscar a Ele com mais fervor hoje. Nós temos que nos lembrar tudo aquilo que Deus fez no seu passado, porque Ele também continua fazendo hoje, irmãos, para que nós possamos ter um futuro. Um versículo que o pastor Jorge sempre cita, e eu não posso me esquecer, e que ele fica preocupado, é que Jesus cita, retornando eu, encontrarei fé na terra. Em que nós temos colocado a nossa fé? Em que estamos firmados a nossa fé? E tudo isso nos leva à questão dessa restauração, de nos lembrarmos quando nós nos convertemos. A alegria, o fervor, a coragem de falar a palavra, apesar de não ter nem sequer um testemunho às vezes. Mas parece que vamos nos acomodando. E parece que essa palavra vai ficando longe. E começamos a confiar um pouco mais em nós mesmos. Não que seja ruim confiarmos em nós, mas eu tenho que confiar em mim. Mas tenho que sempre estar certo de quem é a minha base. E a minha base, e a sua base, é o Senhor. O salmista relembra o passado com gratidão, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro. Os que voltaram a Sião estavam como os que sonham. A alegria era tremenda. Mas em alguns momentos parece que essa alegria se desfaz. Uma luta que às vezes parece simples, em algum momento para mim e para você pode parecer que é o pior de todos os problemas. Os problemas dos outros parecem que não são nada como eu passo a ver os meus. E em alguns momentos podem até ser maior do que os dos outros. Mas quando a gente nos lembra, quando nos lembramos daquilo que o Senhor já fez no passado, não só do seu povo, mas que Ele também fez na nossa caminhada, na nossa trajetória, desde a nossa conversão, desde o nosso nascimento, quantos e quais foram os livramentos que Deus já te deu? E aos teus filhos? Muitos de nós hoje já somos casados com filhos adultos. Quantas lutas, quantos desafios. E se a gente observar, em nenhum momento o Senhor nos desamparou. Passando do livramento deve gerar em nós louvor e confiança para o presente. O passado, tudo aquilo que Deus fez e faz, deve nos dar livramento, deve gerar em nós louvor
e confiança. Louvar em tempos de bonança é excelente. Mas louvar o Senhor verdadeiramente em tempos de lutas é difícil. A lembrança das obras de Deus nos dá esperança para hoje. E o texto nos lembra: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Se Deus fez no passado, Ele pode fazer novamente hoje. Está lá em Hebreus 13:8. Ou seja, independente do momento que eu e que cada um de vocês possa estar passando, Deus está nos lembrando que Ele é aquele que restaura. Ele continua sendo o oleiro que Daniel cantou no início. Ele continua a nos restaurar se vê algo que não está da forma como Ele queria. Mas para sermos restaurados, eu e você temos que depender dEle. E muitas vezes, a maior dificuldade não é os ataques dos inimigos. Muitas vezes, a maior dificuldade de Deus agir e restaurar a minha e a sua vida somos nós mesmos. Eu e vocês temos que estar dispostos a nos lembrar que só Ele, só o Senhor pode restaurar e restaurar da forma que necessitamos, que vai ser a melhor, que vai ser a correta. Nunca se esqueça de louvar a Deus por suas obras no passado. O segundo ponto nessa noite: os lugares do agora podem ser fontes abundantes de vida amanhã. Os lugares que estamos agora podem ser fontes abundantes para onde eu estarei amanhã. Mas todos esses projetos, todas essas coisas, eu tenho que única e exclusivamente depender de ouvir e de obedecer a voz desse Deus. Muitas vezes a gente até escuta a voz dele. Muitas vezes a gente até medita na palavra dele. O problema é, eu e você temos obedecido essa orientação que o Senhor tem trazido para as nossas vidas? Ou estamos negligenciando isso? Eu tenho outras prioridades, eu tenho outros projetos. Esses projetos do Senhor podem esperar um pouco. Será que não temos agido algumas vezes dessa forma? E infelizmente, através disso, temos feito as nossas vontades, em vez daquelas vontades que Deus tem projetado para as nossas vidas. E em virtude disso temos caído em tantos problemas, porque temos nos desviado daquilo que o Senhor havia projetado para cada um de nós. A palavra continua nos ensinando e nos lembrando que a vida ainda assim é cheia de recomeços. E o Senhor nos fortalece com ânimo especial para cada uma dessas fases. É o Senhor que nos fortalece. E porque temos buscado a solução em tantas outras coisas. Procuramos ouvir conselho de tantas pessoas, procurando resposta até no Google. Mas a resposta que temos para a nossa vida está à nossa disposição.
Mas por que eu e você temos nos afastado dela? O que é que tem permitido ou mudado dentro de nós a estarmos atentos a tantas outras vozes? Mas a palavra é tão clara. As minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E por que eu e você temos ouvido vozes que não são do nosso pastor? Temos ouvido tantas outras vozes ecoando aí, tantos outros ensinamentos, tantos outros caminhos, para não se dizer atalhos. Mas o Senhor nos lembra que Ele é o caminho, o único, não existe um outro. As maravilhas que Deus fez ontem devem nos inspirar a buscar Ele com fervor. Foi o primeiro ponto. Os lugares do agora podem ser fontes abundantes em nossa vida no amanhã. O presente pode parecer difícil, mas Deus pode transformar o cenário. Restaura, Senhor, nossa sorte como as correntes do Negueb. O texto que nós lemos no verso 4. O Negueb era um deserto, mas as correntes transformaram o lugar árido em uma fonte de vida. Deus continua transformando desertos em lugar habitável. Em lugar onde você sempre vai ter o seu manancial. Tudo aquilo que você necessita. Mas estamos dispostos a enfrentar esse deserto em nossas vidas? O que hoje parece seco, Deus pode fazer florescer. O que hoje é deserto, amanhã pode ser um campo fértil pela intervenção divina. Humanamente falando, a gente pode dizer, aqui não dá para nada. O que plantar aqui vai morrer. Mas o Senhor é aquele que muda os nossos quadros, a nossa vida, a nossa história. E a gente já viu isso muitas e muitas vezes com passagens bíblicas e com testemunhos de vida. Não só do passado, mas hoje. Mas nós estamos buscando nos alegrar em tantas outras coisas que são passageiros. Clame a Deus para restaurar as áreas secas da sua vida. Quais são elas? Você sabe. Reflita. Veja aquilo que tem te atrapalhado. Veja aquilo que tem te afastado do Senhor, te afastado da leitura da palavra de Deus, te afastado dos momentos de orações. O que tem te atrapalhado? A semeadura com lágrimas é o prenúncio certo de uma colheita abundante. Em muitos momentos nós vamos estar, como ele diz aqui, literalmente chorando, sofrendo. Mas que mesmo nesse momento, nem eu nem vocês desistam. É essa palavra que o Senhor está nos dando hoje. Não desista. Ele continua conosco. Não é um dia, não é uma vez no mês, mas a palavra diz que Deus estará conosco todos os dias. Então não há motivo para recorrermos a outras coisas que não vão nos ajudar. Mas eu e você temos que refletir e vermos aquilo que tem nos atrapalhado a sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Pode ser uma puxada de orelha grande para nós, mas essa também serve para mim, porque quantas e quantas vezes nós fazemos projeto daquilo que eu penso que é o melhor. Enquanto nós pararmos e meditarmos e entendermos e ouvirmos a voz de Deus, a gente vai entender que muitas vezes o que é melhor para mim não é o melhor que Deus tem para você. E ele continua a nos lembrar
que a perseverança na semeadura é essencial. Aquele que leva preciosamente semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Ou seja, não vai só produzir, mas vai ser quantidade grande. Deus vai abençoar em quantidade grande, e a gente não está falando isso só materialmente falando não, irmãos. Infelizmente algumas igrejas só visam isso, só querem nos ensinar de dinheiro, dinheiro, dinheiro material. Mas Deus está nos falando que Ele vai nos dar de uma forma tão tremenda, que espiritualmente nós podemos andar com pessoas e dizermos: aquele realmente é um homem ou uma mulher do Senhor. Porque a palavra e o conviver com Ele nos traz forças de continuarmos. A semeadura fiel, mesmo em meio às lágrimas, garante a colheita abundante no tempo de Deus. O relógio ali não para de correr, eu estou correndo atrás dele. A aplicação: não desista de semear mesmo em tempos difíceis. Isso é uma coisa que a gente nunca pode se esquecer. Saiba que Deus honra cada lágrima e promete, sempre Ele nos promete, a alegria no fim. O choro pode durar, mas a alegria, no final, a alegria chega. Mas para que nós consigamos passar por esse momento de choro, para chegar nessa alegria, temos que perseverar. Não podemos desistir. Temos que entender que o Senhor continua comigo, mesmo que eu esteja chorando, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que as coisas não estejam 100%, porque muitas vezes elas não vão estar, mas Deus continua no seu barco, no meu barco, na sua casa, na minha casa. Então temos que perseverar nisso, entendermos e lembrarmos o que Deus fez no passado ao seu povo, e que Ele continua fazendo isso hoje. As maravilhas do passado devem nos inspirar hoje. Vou falar essas coisinhas mais essa última vez, para que a gente fixe isso. O presente árido pode se transformar em uma fonte de vida. Os desertos vão florescer. A semeadura com lágrimas traz colheita certa e alegria. Se você está passando por tempo difícil, lembre-se de que Deus é fiel para restaurar. Confie nele para transformar a sua realidade e lhe dar uma colheita abundante de alegria. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas hoje. Que cada um de nós possa verdadeiramente entendermos, refletirmos e mudarmos a nossa conduta. Entendermos que o Senhor sempre estará conosco, apesar das lutas, apesar das dificuldades. Ele continua no controle de tudo. De tudo. E sempre Ele quer o melhor para mim e para você. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa continuar fazendo a sua obra em nossas vidas. E que vidas possam ser transformadas. E gostaria que o louvor subisse. Enquanto eles estiverem tocando, você que se encontra afastado por algum motivo, ou você que ainda não conhece esse Senhor, esse Deus que nós pregamos, você tem essa oportunidade de fazer isso essa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.